Como é possível uma jovem cristã, em meio a um império brutal e pagão, suportar com firmeza o martírio de ter os próprios seios arrancados e, ainda assim, agradecer a Deus? A história de Santa Ágata não é apenas mais uma entre tantas da era das perseguições romanas. Ela guarda um segredo de coragem, fé e milagres que atravessaram séculos e ainda hoje provocam espanto. O que aconteceu com ela foi tão grave que até a terra tremeu. Neste vídeo, você vai descobrir fatos ocultos, sinais divinos e o mistério por trás da santa que desafiou um império com sua fé. Se este tema te toca, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Santa Ágata nasceu por volta do ano 235, na cidade de Catânia, na ilha da Sicília, durante os primeiros séculos do cristianismo. A região ainda era uma província do Império Romano, governada com mão de ferro por autoridades pagãs, que reprimiam qualquer expressão de fé cristã. Ágata cresceu em uma família nobre e rica, o que lhe conferia status e influência, mas desde cedo seu coração se inclinava não para os salões da elite, e sim para os ensinamentos humildes de Jesus Cristo. Ela se encantava com as palavras do Evangelho, especialmente com as mensagens de renúncia, entrega e amor pelos pobres. Em uma época onde o casamento era uma imposição social, Ágata tomaria uma decisão que a marcaria para sempre. Com apenas 15 anos, fez um voto de virgindade, escolhendo viver apenas para Cristo. Sua vida tomaria então um rumo que poucos ousariam trilhar. A consagração como virgem não era um ato simbólico, mas uma entrega total. Ágata recebeu do bispo local um véu vermelho, um símbolo daquelas que decidiam se tornar esposas de Cristo. Um compromisso sagrado com a castidade e o serviço. A partir desse momento, ela passou a se dedicar aos necessitados, à oração e à propagação da fé, tornando-se um exemplo de pureza e devoção. Mesmo tão jovem, demonstrava sabedoria e firmeza que impressionavam quem a conhecia. Na Sicília daquela época, isso era perigoso, pois os cristãos estavam cada vez mais visados pelas autoridades romanas, especialmente por se recusarem a cultuar os deuses oficiais do império. O simples fato de viver como consagrada já era por si só um risco, mas Ágata não se deixava intimidar e sua fama começou a crescer na região. Sua beleza física, somada à nobreza de espírito, chamaria a atenção de pessoas poderosas. Um dos que se deixaram dominar pelo desejo ao conhecer Ágata foi o cônsul Quinciano, um governante romano conhecido por sua arrogância, vaidade e profunda aversão à fé cristã. Para ele, Ágata não era apenas uma mulher bela, mas um troféu a ser conquistado a qualquer custo. A riqueza de sua família e sua posição social tornavam-na ainda mais desejável aos olhos desse homem. Ao se aproximar da jovem e pedir sua mão, foi confrontado com uma recusa firme e serena. Ágata explicou que havia se consagrado a Deus e que não poderia pertencer a nenhum homem. Quinciano não apenas se irritou com a resposta, como também ficou obcecado em quebrar sua resistência. A recusa de Ágata feriu o orgulho do governador, e ele começou a planejar sua humilhação pública. Para ele, uma mulher não poderia ousar rejeitá-lo impunemente. Quinciano iniciou uma campanha insidiosa para seduzir Ágata de qualquer maneira. Primeiro, enviou presentes e recados, tentando encantá-la com promessas de poder e proteção. Depois, quando viu que não surtia efeito, passou a utilizar ameaças veladas, lembrando das consequências de desobedecer às autoridades romanas. Ágata, no entanto, manteve-se irredutível, respondendo com firmeza que sua fidelidade era a Cristo e que nada nesse mundo a faria voltar atrás. O silêncio e a serenidade com que enfrentava o assédio do cônsul irritavam ainda mais o seu algoz. Para um homem acostumado a ser adorado, aquela negação era uma afronta.
sua obsessão por Ágata ultrapassaria os limites do desejo e se tornaria um motor de perseguição cruel. A fé inabalável da jovem começava a colocá-la diretamente no caminho do martírio. Durante esse período, Roma passava por uma transformação política que pioraria a situação dos cristãos em todo o império. O general Décio, ao se tornar imperador, declarou o culto ao imperador como obrigatório e reforçou os sacrifícios aos deuses romanos. A prática cristã, baseada na adoração a um único Deus, era considerada uma afronta direta à autoridade de Roma. Em 250, Décio emitiu um decreto oficializando uma das mais violentas perseguições já registradas contra os cristãos. Em todo o império, milhares foram presos, torturados e mortos por se recusarem a prestar culto aos deuses pagãos. Foi nessa atmosfera carregada de medo que Quinciano enxergou a oportunidade de usar a nova legislação para obrigar Ágata a se submeter a ele. A perseguição institucionalizada seria o instrumento de sua vingança pessoal. Temendo pela própria vida, Ágata fugiu da cidade de Catânia e refugiou-se em Palermo, outra cidade da Sicília. A decisão foi estratégica, pois lá ela teria apoio de outros cristãos. No entanto, não demorou muito para que os guardas romanos, enviados por Quinciano, a localizassem e a reconduzissem à presença do cônsul. A prisão de Ágata não foi feita com discrição. Foi um espetáculo, com o intuito de mostrar que ninguém desafiava o poder romano. O povo começou a se perguntar o que levaria uma jovem nobre a enfrentar tamanha exposição. Muitos se lembravam do exemplo de outras mártires, como Santa Cecília e Santa Inês, que também haviam enfrentado a morte por amor a Cristo. O nome de Ágata começava a ser sussurrado com reverência, mesmo entre aqueles que ainda não professavam a fé cristã. Antes de submetê-la ao tribunal, Quinciano entregou Ágata a uma mulher chamada Afrodisia, conhecida por administrar um prostíbulo ao lado de suas filhas. A intenção era clara: corromper moralmente a jovem, afastá-la de sua fé e torná-la uma mulher comum aos olhos da sociedade. Durante um mês, Ágata sofreu constantes pressões, chantagens, promessas e ameaças. Tentaram destruir não apenas sua honra, mas sua identidade como serva de Cristo. No entanto, nada abalou sua convicção. Afrodisia, humilhada por sua incapacidade de convertê-la ao paganismo, apresentou-se diante de Quinciano, declarando que a jovem era irredutível como uma rocha. Era o início de uma guerra aberta entre a fé da santa e a fúria do império. E essa guerra logo transbordaria para algo ainda mais cruel. Após o fracasso de Afrodisia, Quinciano decide que era hora de agir com severidade. Convoca então um julgamento público, onde Ágata seria interrogada não apenas como acusada, mas como símbolo de resistência. Em sua arrogância, acreditava que a humilhação diante da multidão faria a jovem ceder. Mas ao vê-la entrar no tribunal com o véu vermelho, símbolo das virgens consagradas, ele percebeu que enfrentava mais do que uma simples mulher. Ágata mantinha os olhos fixos, a postura firme e o semblante sereno. Diante dos juízes e oficiais, ela declarava que preferia morrer do que renunciar a Jesus. Quinciano tentava expor o absurdo em sua visão de uma jovem rica viver como escrava de um Deus invisível. Ele a questionava duramente, chamando-a de insensata, acusando-a de desrespeitar sua família e sua cultura. Ágata respondia com calma, dizendo que sua maior riqueza era ser serva de Cristo e que sua liberdade estava em poder escolher o caminho da fé. Isso enfurecia ainda mais o governador. Irritado com a firmeza daquela jovem que não se deixava intimidar, Quinciano ordenou que ela fosse mantida presa durante a noite, para refletir melhor sobre sua situação. Mas todos sabiam que aquela prisão era apenas o início do sofrimento planejado. No dia seguinte, ela foi levada novamente ao tribunal e novas tentativas de convencê-la foram feitas.
A cada negativa, as ameaças se tornavam mais duras. A jovem, porém, permanecia como um muro inabalável diante das investidas do poder. Sem mais paciência, Quinciano ordena o início das torturas físicas. O primeiro suplício foi o açoite, realizado com tiras de couro entrelaçadas com ganchos de ferro. Seu corpo foi lacerado, mas sua boca não proferia uma só palavra de desistência. Os guardas, acostumados a ver pessoas clamando por misericórdia, se espantavam com a resistência da jovem. Em seguida, ela foi levada até uma cremalheira, um instrumento de tortura onde o corpo é esticado de forma cruel, deslocando articulações e rompendo músculos. O objetivo era forçar uma confissão, um grito de fraqueza. Mas de Ágata só se ouvia a oração silenciosa de quem havia entregado sua dor a algo muito maior que os homens. A cada tortura, sua fé parecia crescer. Quinciano, cada vez mais atormentado por não conseguir dobrar a vontade da santa, decidiu então aplicar um castigo que ficaria marcado na história da cristandade. Mandou que seus soldados arrancassem os seios da jovem. O ato não era apenas físico, era simbólico. Um ataque direto à feminilidade, à maternidade, à honra. Enquanto sofria esse terrível martírio, Ágata se dirigiu ao cônsul e disse: "Não te envergonhas de mutilar em uma mulher aquilo que tua própria mãe usou para te alimentar?" Suas palavras cortaram como lâmina. O salão silenciou. Aquilo não era apenas dor, era dignidade, coragem, fé em carne viva. O ato brutal não obteve o efeito desejado. Ágata sangrava, mas sua alma permanecia intacta. Enfurecido, Quinciano mandou que ela fosse jogada em uma cela escura, sem comida, água ou qualquer tipo de cuidado médico. Seu plano era deixá-la definhar lentamente, até que a morte vencesse o que ele não conseguiu dobrar. Mas naquela noite, um acontecimento sobrenatural mudaria o rumo da história. Conta-se que a cela foi invadida por uma luz intensa e nela apareceu São Pedro, o apóstolo de Cristo. Ele trouxe conforto à jovem e milagrosamente curou todos os seus ferimentos. Quando os guardas a encontraram viva e restaurada dias depois, ficaram tomados de pavor. Quinciano, porém, ao invés de se curvar diante do milagre, ficou ainda mais possesso. Agora, sua obsessão era matar Ágata publicamente como exemplo. Como último ato de crueldade, o cônsul ordena que a jovem seja despida, permanecendo apenas com o véu vermelho que simbolizava sua consagração. Ela seria arrastada sobre brasas vivas misturadas com cacos de cerâmica quebrada. Era uma tentativa de destruir completamente seu corpo, sua fé e sua imagem. A multidão, antes silenciosa, começou a se incomodar. Muitos se perguntavam como uma jovem conseguia resistir tanto sem jamais renegar seu Deus. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Um terremoto violento sacudiu a cidade. Prédios desabaram, pessoas gritavam nas ruas. Entre os mortos estavam amigos próximos do próprio Quinciano. A natureza parecia responder ao clamor de uma mártir. Diante do caos, a população se revoltou. Protestos começaram a surgir e Quinciano, temendo uma revolta geral, ordenou que Ágata fosse levada de volta à prisão. Ferida, queimada, desfigurada, ela ainda tinha forças para orar. Em sua cela, agradeceu a Deus por lhe permitir suportar tudo com paciência e dignidade. Pediu apenas que sua alma fosse recebida com misericórdia. E ali, sozinha, com a voz já fraca, ela entregou seu espírito ao Senhor. Era o dia 5 de fevereiro de 251. Mal sabiam os habitantes de Catânia que o nome daquela jovem atravessaria os séculos e que os milagres ligados à sua memória ainda estavam apenas começando. Com a morte de Ágata, pensou-se que sua história terminaria ali, como a de tantos mártires silenciosos. No entanto, os eventos que se seguiram logo mostraram que o testemunho da jovem virgem não havia sido em vão.
Apenas alguns dias após o martírio, Quinciano decidiu se apoderar dos bens da família de Ágata. Movido por ganância, foi pessoalmente supervisionar a coleta das riquezas que pertenciam à mártir. O destino, porém, reservava-lhe um fim tão repentino quanto misterioso. Ao se aproximar do local com 2 cavalos de sua guarda, algo inusitado ocorreu. Um dos animais se agitou, o outro avançou violentamente. Um mordeu e o outro lhe desferiu um coice tão forte que o lançou no rio. Seu corpo jamais foi encontrado. Aqueles que testemunharam o fato começaram a falar em justiça divina. A morte do perseguidor da santa foi vista como um castigo claro vindo do céu. O povo, que até então sofria calado, ganhou coragem para expressar publicamente sua veneração por Ágata. Ela passou a ser considerada uma intercessora poderosa junto a Deus, alguém cujo sofrimento terreno havia sido plenamente recompensado. Em tempos de perseguição e medo, a lembrança de sua coragem tornou-se um farol para os cristãos da Sicília e de outras partes do império. E como se a terra ainda não tivesse terminado sua resposta aos atos de injustiça, um novo acontecimento extraordinário estava por vir. Um ano depois da morte de Ágata, no exato dia do seu martírio, a natureza novamente se manifestaria. No dia 5 de fevereiro do ano seguinte, o vulcão Etna, que há séculos domina a paisagem da Sicília, entrou em erupção com uma força devastadora. Um rio de lava escorria pelas encostas, incendiando florestas, engolindo vilas e avançando velozmente em direção à cidade de Catânia. O pânico tomou conta da população. Nada parecia ser capaz de deter o fogo que brotava das entranhas da terra. Mas o povo, já acostumado a lembrar do martírio de Ágata, correu até a igreja onde estavam guardadas suas relíquias. Lá, tomaram o véu vermelho da santa, aquele mesmo que ela usava quando foi martirizada, e saíram em procissão até o ponto mais alto da cidade. Entre lágrimas, gritos e orações, pediram que o Deus de Ágata também os protegesse da fúria do vulcão. E então, diante dos olhos de todos, algo inexplicável aconteceu. O rio de lava que descia em direção à cidade parou. A torrente de fogo simplesmente cessou seu avanço, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre a destruição e a cidade de Catânia. O povo caiu de joelhos. Gritos de louvor ecoaram pelas ruas. A cidade, que parecia condenada, fora poupada por meio de um gesto de fé e da lembrança de uma jovem mártir. A partir desse dia, não restava mais dúvida sobre a santidade de Ágata. Sua fama se espalhou por toda a Sicília e depois por outras regiões da Europa. O vulcão Etna, que tantas vezes trouxe medo, passou a ser associado a um dos maiores milagres da devoção cristã primitiva. Com o tempo, diversos outros milagres começaram a ser atribuídos à intercessão de Santa Ágata. Muitos dos relatos envolviam curas milagrosas, especialmente em mulheres que sofriam com enfermidades nas mamas. Em razão disso, ela passou a ser reconhecida como padroeira da mastologia e intercessora especial contra doenças mamárias, como o câncer de mama. Mas sua intercessão não se restringia à saúde. Também passou a ser invocada em momentos de erupções vulcânicas, terremotos e calamidades naturais. Era como se sua dor terrena tivesse sido convertida em proteção celestial. A santa que teve os seios arrancados tornou-se símbolo de cura. A que foi queimada se tornou protetora contra o fogo. Sua dor foi transformada em esperança para milhares. Outro milagre marcante, especialmente lembrado entre os devotos, está ligado à cura da mãe de Santa Luzia. Conta-se que, anos mais tarde, Luzia, outra jovem cristã siciliana, foi tocada pela fé em Cristo e também consagrou sua virgindade a Deus. Quando sua mãe adoeceu gravemente, Luzia orou com fervor a Santa Ágata, pedindo um milagre. Durante a oração, teve uma visão da própria Ágata, que lhe prometeu a cura.
Pouco tempo depois, sua mãe foi completamente restaurada. O vínculo entre essas duas santas sicilianas tornou-se tão forte que até hoje suas histórias são contadas lado a lado. Enquanto Luzia é lembrada pelos olhos arrancados e pela luz da visão espiritual, Ágata representa o seio da fé, a nutrição que vem da coragem e da entrega a Deus. A devoção a Santa Ágata se tornou uma das mais fortes da Sicília e de todo o sul da Itália. Sua festa, celebrada sempre no dia 5 de fevereiro, reúne multidões em Catânia, onde procissões com seu véu e relíquias percorrem as ruas por onde ela caminhou. Seu nome está presente em orações, cânticos e ex-votos espalhados em igrejas de vários países. A catedral que leva seu nome abriga não apenas seus restos mortais, mas também o espírito indomável da jovem que enfrentou um império inteiro com a força de sua fé. Mas a história de Santa Ágata ainda guarda um último traço de poder celestial. Algo que nem mesmo os séculos conseguiram apagar, a impressão de que sua vida não terminou com sua morte, mas apenas começou a se multiplicar em milagres. Com o passar dos séculos, a figura de Santa Ágata não apenas se manteve viva nas orações dos fiéis, mas cresceu em influência e significado. Sua história deixou de ser apenas uma memória regional e se tornou um ícone internacional da fé cristã. Igrejas foram erguidas em sua homenagem em diversas partes do mundo, especialmente na Itália, Malta, Espanha e América Latina. Relíquias associadas à santa passaram a ser veneradas como sinais de proteção, especialmente contra doenças e desastres naturais. Em tempos de peste, terremotos e guerras, seu nome era invocado por comunidades inteiras. Sua imagem, com o véu vermelho e os seios em uma bandeja, tornou-se símbolo de resistência e milagre. E quanto mais o mundo mudava, mais sua mensagem permanecia atual. A medicina, que avançava ao longo dos séculos, começou a reconhecer em Santa Ágata um símbolo de força feminina diante das doenças que afligem tantas mulheres. Por isso, sua memória foi ligada à luta contra o câncer de mama e em vários países seu nome é mencionado em campanhas de prevenção. No Brasil, por exemplo, o dia de sua morte, 5 de fevereiro, é também o Dia Nacional da Mamografia. Essa associação não é apenas simbólica, é uma forma de lembrar que o sofrimento não precisa ser o fim, mas pode abrir caminhos de cura e superação. Assim, Ágata, que enfrentou a mutilação física com coragem, tornou-se inspiração para mulheres que lutam pela vida diariamente. Sua dor foi santificada e sua fé continua sendo canal de transformação até os dias de hoje. As celebrações dedicadas a Santa Ágata são repletas de devoção, emoção e fé. Em Catânia, durante sua festa, o véu da santa é levado em procissão por ruas enfeitadas, acompanhado por milhares de pessoas que rezam, cantam e agradecem pelas graças alcançadas. Não se trata apenas de uma festa litúrgica, mas de um verdadeiro clamor coletivo que une gerações. A cidade inteira se prepara durante semanas e cada detalhe é pensado para honrar aquela que salvou Catânia da lava do Etna. Nas ruas, pode-se ver crianças vestidas como Ágata, mulheres com seios cobertos em sinal de respeito e velas sendo oferecidas como promessa. A fé que move o povo é a mesma que moveu a jovem mártir 2 milênios antes, e isso revela algo poderoso. Há histórias que nunca morrem. Curiosamente, a devoção a Santa Ágata não se limitou ao mundo católico. Em algumas regiões da Etiópia e do Oriente cristão, ela também é lembrada como modelo de pureza e fidelidade. Mesmo onde sua história não é oficialmente reconhecida, o nome Ágata passou a ser símbolo de firmeza e espiritualidade. Artistas medievais a representaram com glória, poetas a descreveram com admiração e santos posteriores citaram seu exemplo. Santo Agostinho, por exemplo, exaltava os mártires como pedras vivas do templo de Deus, e Ágata se encaixa perfeitamente nessa visão.
Ela não precisou escrever livros, nem fundar igrejas ou pregar publicamente. Sua vida silenciosa e seu martírio já diziam tudo. Em um mundo que valoriza o barulho, ela mostrou a força do testemunho. Muitos estudiosos apontam que o impacto de Santa Ágata na devoção popular tem relação direta com o fato de ela ser uma das poucas santas mencionadas no antigo cânon da missa. Isso mostra que, desde os primeiros séculos do cristianismo, seu nome já era reverenciado com solenidade. Ao lado de mártires como Inês, Cecília, Anastácia e Luzia, ela ocupa um lugar especial na liturgia tradicional. Isso fez com que seu culto fosse transmitido de geração em geração com grande força. Mesmo quando o mundo passou por revoluções, cismas e reformas, o nome de Santa Ágata continuou a atravessar continentes. Ela se tornou uma ponte entre o céu e a terra, entre o passado de sangue e o presente de fé. E esse poder simbólico mantém sua história sempre viva. A influência de Santa Ágata também alcançou o mundo das artes. Pinturas, esculturas, vitrais e poemas foram criados em sua memória. Cada obra retrata um aspecto diferente de sua trajetória. Ora a jovem virgem, ora a mártir heróica, ora a intercessora milagrosa. O contraste entre sua beleza e a brutalidade que sofreu toca profundamente os corações. Artistas do Renascimento, como Caravaggio e Zurbarán, representaram sua figura com dignidade e dor. Mesmo em séculos de descrença ou frieza espiritual, sua imagem continuava a inspirar. Não como uma lenda esquecida, mas como uma presença constante que atravessa o tempo. E assim, seu rosto suave e sua coragem inabalável seguem tocando vidas, mesmo sem que muitos saibam toda a profundidade de sua história. Hoje, lembrar de Santa Ágata é mais do que narrar uma tragédia, é reafirmar que a fé verdadeira resiste ao império da violência. É reconhecer que há valores mais altos que o poder humano. Por isso, se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de força. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui, cada história é uma janela aberta para o céu.